Queridos seguidores, caros compatriotas e meus irmãos da Guiné-Bissau, aceitem mais uma vez os meus melhores cumprimentos. Como é habitual, estamos aqui outra vez de volta para poder apresentar uma rápida reportagem sobre a situação política e social da Guiné-Bissau. Mas antes, os tópicos. No primeiro ponto vamos falar sobre a decisão do Supremo Tribunal de Justiça na veste de Tribunal Constitucional, que decidiu banir 28 partidos do cenário político nacional, mas que na última semana voltou atrás com essa decisão. No segundo ponto, vamos falar sobre a prevalecente falta de consenso entre os políticos no que respeita à escolha dos membros que compõem a Comissão Nacional das Eleições. Por fim, peço aos restantes seguidores de outras nacionalidades para falar em crioulo e deixar uma mensagem aos meus compatriotas da Guiné-Bissau. Como sabem, que nós aqui estamos simplesmente para fazer registros historial dos cenários políticos e sociais que estão a passar na Guiné-Bissau, para ajudar na melhor compreensão, assim como também para armazenar, para melhor termos uma história política e social da Guiné-Bissau para a futura geração que aí vem. É mais uma reportagem da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau extinguiu no dia 14 de novembro de 2022 28 partidos políticos por estes supostamente não terem apresentado provas de vida jurídica e política. Passados 28 dias depois, o Supremo Tribunal de Justiça volta ao público para confessar o seu dito por não dito quando disse que revogou parcialmente o despacho na parte que concerne ao Partido de Unidade Nacional e ao Partido Movimento Patriótico. Tudo porque o Partido de Unidade Nacional e o Movimento Patriótico atacaram a decisão, alegando, entre outros, a violação do direito ao contraditório e omissão de dever de notificação pela Secretaria do Supremo Tribunal de Justiça e a violação dos princípios da legalidade. Através de um despacho com a data de 12 de dezembro de 2022, assinado pelo juiz conselheiro e vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Lima André, reconheceu que houve violação de princípios da legalidade, argumentando que a disposição legal invocada e que sustenta a decisão insta no despacho encontra-se revogada, referindo-se, porém, que o invocado número 6 do artigo 9º apenas tem aplicação à decisão sobre os prédios de inscrição de partidos. Assim, o vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça decidiu revogar o despacho número 35 PSTJ 2022 na parte que concerne ao Partido de Unidade Nacional e ao Partido Movimento Patriótico. Em reação ao despacho que tinha extinto o Movimento Patriótico no xadrez político, José Paulo Semedo confirmou a decisão e disse que o contexto político guineense não permite. Nós não conseguimos ver, num Estado em que reina a democracia, que seja assim tão fácil extinguir os partidos políticos. Eu sei que muitos criticam, dizem que é fácil criar um partido político na Guiné-Bissau, justamente por causa do regime que a sociedade
a sociedade escolheu democracia e democracia representativa. Para uma democracia representativa não há outro jeito que seja feito que não seja através dos partidos políticos. Semedo ainda sublinha que numa democracia representativa a vontade do povo é que prevalece. Desde que o povo não se revê no cardápio existente, o povo é livre para criar uma nova organização que expresse a sua vontade. Enquanto isto, o presidente do Partido de Unidade Nacional, Idrissa Diallo, disse que simplesmente se confirmou a justiça sobre a abusiva imposição ilegal. A nossa posição inicial foi confirmada pelo Supremo que a decisão era ilegal e foi removida. Foi uma bela batalha política, democrática. Utilizamos apenas instrumentos de lei e conseguimos vencer a lei na Guiné-Bissau. Quanto aos restantes 28 partidos extintos, Silvestre Alves, líder do Movimento Democrático Guineense, também extinto, disse, desde que o despacho reconhece a sua ilegalidade, a produção de efeito jurídico abrange todos os restantes partidos. E fala atrás, considerando que a disposição invocada e que sustenta a decisão íncita no despacho número 35 PSTG-J 2022, de 14 de novembro, se encontra revogada. Então, se encontra revogada, eu que poderia falar no que concerne ao MDG. E nem cabo tenta falar mas refira-se também que o requerente não tem legitimidade para requerer a declaração de nulidade e inexistência do despacho em causa, senão em seu nome. Em ponto nenhum de não requerimento, não há papel de ninguém, não há papel de outros partidos. Não papel só de MDG, mas não pedir nulidade ou inexistência. Tanto nulidade como inexistência, se efeitos e para tudo gente, já que fundamento e se revogação. O líder político disse que o Supremo Tribunal de Justiça só devia pedir desculpas pelos danos causados aos partidos visados. Não tem só que pedir desculpa de que aconteceu atrás. Danos que não causam partidos nessa imagem. Exatamente. E para o mau trabalho que não presta à democracia. Ao país. Silvestre ainda aponta um vício processual. Esse acordo, esse despacho, tem ainda outro vício. Que até que em rigor dentro do princípio jurídico na ciência, eu estou falando que se está autorizado a avançar. Como? Para ver que, para ver sim senhor, vice-presidente na bem declarar revogação de despacho que o presidente assina. Ora, o vice-presidente acabou de desautorizar o presidente. Erros e decisões dúbias ou contraditórias fazem da justiça guineense do cúmplice da falta de estabilidade no país, sempre que precipitam com decisões estranhas à ordem geral e comum, porque de uma ou de outra forma acabam por sacrificar as regras exigíveis em favor do que se pode qualificar de objetivos obscuros. Sem dúvidas, a justiça guineense é uma preocupação imensa e para reconquistar sua confiança perante os cidadãos é preciso fazer uma reforma larga e profunda. Ainda persistem dúvidas sobre a realização destas legislativas na Guiné-Bissau, que inicialmente estava marcada para o dia 18 de dezembro de 2022 e que agora foram remarcadas para um pouco mais de 6 meses. Aliás,
dia 4 de junho de 2023 é a data marcada. Sobre o decreto, Domingos Simões Pereira reage. Mas, vá que não vá, nós estamos, enquanto guineenses, habituados a trabalhar com o que é possível e não com o que é ideal e, portanto, está marcado, pelo menos já está marcado. Esperemos que desta seja para valer e que rapidamente a Comissão Permanente da ANP, que está a trabalhar no assunto, possa permitir a criação de uma CNE credível e possamos realmente ter condições de uma ida às urnas dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos. Os partidos políticos da oposição e o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, não falam a mesma língua quanto à preparação do escrutínio. Na passada sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, enquanto os partidos políticos se reuniam com o líder da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, em busca de consensos políticos sobre a composição da Comissão Nacional das Eleições, o Presidente da República Guineense estava a recensear-se em Gabu, leste da Guiné-Bissau. Umaru Sissoko Embalo evitou de massadas dolorosas de viagem terrestre e chegou na cidade de Gabu confortavelmente de helicóptero, para ser o primeiro cidadão guineense a recensear-se. Com o cartão de eleitor já na mão, Umaru Sissoko Embalo lançou um vibrante apelo aos guineenses para se recensearem, pois só desta maneira podem escolher ou então sancionar. Cartão de eleitor e formas de falar a pouco missi ou um mistério. Na democracia, yes. Portanto, tudo filho de Guiné que entende como e me se sancionar Presidente da República ou me se dar mais voto de confiança, se não fala Presidente da República e suma aqui partidos políticos. Ainda que é muito importante porque não vai para eleições legislativas. Se não tem que ter cartão de eleitor, que ela está ajudando para exercer esse direito de cidadania, para a gente saber como na urna que a gente está a poder e na urna que está sancionada também. Ainda antes de conhecermos o decreto que marca as novas eleições para dia 4 de junho de 2023, mas Umaru Sissoko Embalo já estava a garantir que o pleito terá lugar nesta mesma data a ser anunciada. É que vou trabalhar porque é data que não vai decretar, é que pode falhar. E data que a gente não respeita escrupulosamente. Agora, quem que me se tem essa opinião, me respeita a opinião. Mas me quer que está assistindo constitucionalmente e para me fazer decreto, me fala o governo que está organizando a eleição, para me fazer tal data. Para o Presidente da República, sobre o caso CNE não é da sua maior preocupação e volta a advertir sobre a desordem no país. A nós que fazer, que ela tinha papel. Agora, CNE tem ou que tem, me quer que saber como tem CNE. Agora, quem que caduco ou que caduco, que ela que apresenta, quem que bem ser de acordo, não tem no Supremo Tribunal que está fazendo festa de Tribunal Constitucional, e está bem. Agora, bagunça só que gana até mais daqui, desordem, que ela ninguém me engana fazer aquilo. Antes desta declaração, o líder em exercício do Partido de Renovação Social, a terceira maior força política guineense, chamou bem atenção sobre o caso CNE, que deve ser encarado com muita responsabilidade. O assunto de CNE é um assunto sério. O presidente deve abordar com muita seriedade para ver que estrutura caducar e qualquer órgão que caducar e está perdendo legitimidade de prática de atos com efeito jurídico. Ele que manda nós não chamar atenção. Não volta a falar, presidente, para ir dar campo para a gente tirar entendimento através de lideranças de bancadas que estão no parlamento. Alertando que sabe e que está atento com as manobras em curso. Não falamos, esse assunto tem que abordar com seriedade. É que brincadeira não. E eu não percebi nem que a gente me se chegar.
E não está atento, não observa com muita atenção. Não percebeu muito bem. Mas não continua a exigir, porque nós não temos direito de fazer política na terra com seriedade, com responsabilidade. E finaliza com a ameaça de não concorrer às eleições se persistir a falta de clareza no Secretariado Executivo da Comissão Nacional das Eleições. A nono apelo, não volta a reafirmar. E tem que chegar de consenso em relação à figura. Se quer chegar de consenso da figura, a nono boca cana mate não organiza processo eleitoral. Esse não afirmar, não reafirmar. No que tange a essa ameaça de boicote de PRS, o Presidente da República disse: Tribunal. Agora, a mim tem parecer que um pedido do Supremo, do Ministério Público, que é advogado de silêncio de Estado, é tanto entender como e que tem nada que tem pedido para o Presidente da República marcar nova data de eleições. Portanto, partido político que me bem, até está ajudando a gente próprio na folha de nomenclatura de partidos políticos. Ora, boletim de voto próprio. Agora, precisamente sobre a caducidade do secretariado de CNE e a inexistência de um presidente deste órgão responsável para a administração eleitoral na Guiné-Bissau, mereceu 3 encontros do presidente do Parlamento demitido e os seus partidos com assento na Assembleia Nacional Popular. Em todos os encontros, as partes manifestaram serenidade nas conversações, mas sem consenso possível para solucionar o impasse. Uns dizem sim e outros dizem não. No grupo de 3 partidos que agrupam MADEM G15, APU-PDGB e PND, estes defendem continuidade tal como está os membros caducos. Respectivamente, cada um justifica a sua posição. MADEM G15 disse: nós queremos uma procura, um consenso que vai ao encontro da lei. Como eu disse, o artigo número 3 e o artigo número 6 têm a proximidade da lei. Nós achamos por bem manter essa Comissão Nacional de Eleição. As funções do Secretariado Executivo da CNE cessam a partir do momento que haja um novo Secretariado Executivo eleito. Nesse momento, qualquer outra tentativa de contornar essa disposição legal, vamos cair na ilegalidade. Portanto, a posição do MADEM é continuar a seguir o que está na lei, manter a equipa, porque a equipa foi eleita pelos 2/3 dos deputados. Enquanto isto, a APU-PDGB defende: tendo em conta a necessidade de realizar as eleições, temos a única via, que para a APU é a via mais, portanto, realista e que se enquadra na lei, é de continuarmos com a atual CNE, ou seja, que o Secretariado Executivo da CNE, que está em exercício, e a lei diz que ela está em exercício até que chegue e seja validado o novo Secretariado Executivo saído da ANP nova. E para o Partido da Nova Democracia, a sua posição é: a nossa posição em relação à CNE foi de procurar com maior amplitude e consenso entre os atores, entre partes interessadas no processo, para aplicarmos a lei na medida do possível. Por quê? Porque o abrigo do artigo 3º, número 6, consta claro que o mandato dos titulares cessam com a eleição de novos os membros. Algo que não pode acontecer nesse momento. O PND acredita não só na idoneidade dessas pessoas que estão a exercer a função, e acredita também que, sendo um órgão colegial que delibera
por consenso é possível organizar eleições legislativas. E do outro lado, existem 3 partidos que agrupam PAIGC, Partido da Renovação Social e União para a Mudança. Esses, por sua vez, defendem a escolha de novos membros para a Comissão Nacional das Eleições. Porém, União para a Mudança dizia: é verdade que neste momento há dúvidas que se colocam em relação à composição da Comissão Nacional de Eleições, que, por um lado, está caduca, são 4 anos praticamente, já foram ultrapassados. Para nós, se nós conseguirmos chegar a esse entendimento, havendo uma reunião entre os partidos, havendo uma reunião entre o Presidente da Assembleia e o Conselho Superior da Magistratura, é possível encontrar-se uma arquitetura que facilite a criação de uma nova Comissão Nacional de Eleições, que até poderiam ser os mesmos elementos, desde que merecessem a confiança dos partidos políticos. Isso iria equilibrar as coisas, iria permitir reduzir o nível de desconfiança que é extremamente elevado no quadro político, no contexto político da Guiné-Bissau. Portanto, a União para a Mudança decidiu acompanhar essa proposta. Enquanto que o PRS defende a sua posição, o PRS continua com essa posição. Estamos a pedir, não é? Ou a exigir a renovação imediata deste órgão, que, por excelência, porque tendo a CNE já na efetividade das suas funções, tanto podemos melhor estar em condições de irmos a processo eleitoral. É o que os outros partidos não querem. Mas a CNE não pode avançar para as eleições sem um presidente, tendo em conta as competências atribuídas ao próprio presidente da CNE. IPAIGC salienta que quem é que foi eleito para o cargo de presidente da CNE? Está na CNE? Não. Então não temos presidente da CNE. E esse cargo não pode ser ocupado por inerência. Nós não queremos alimentar esta polémica, mas nós pensamos que deve-se depositar nas mãos do presidente da Assembleia e de todo o órgão legislativo por excelência que é a Assembleia, a condução desse processo e a produção dos consensos necessários para o efeito. Domingos Simões Pereira ainda alerta que há partidos que têm como agenda criar esse bloqueio para, com base nesse bloqueio, poderem favorecer que sejam outras entidades a chamar a si a competência de decisão que pertence só, exclusivamente, à Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular. Por além dessa complicada situação de encontrar saída com os partidos que outrora tiveram assento na Casa do Povo, uma congregação de 4 partidos insurgiram a reclamar o direito de palavra, uma vez que o Parlamento caiu, todos os partidos se encontram na mesma igualdade de opinião. Tomamos conhecimento pela comunicação social da iniciativa da Sua Excelência Senhor Presidente da República e do Presidente da Assembleia Nacional Popular de promover o diálogo limitado aos partidos com assento parlamentar, excluindo os demais partidos igualmente interessados no processo eleitoral, atitude que entendemos não promotora do equilíbrio, porquanto o decreto presidencial que dissolveu o Parlamento em maio deste ano coloca todas as forças políticas legalmente constituídas em igualdade no tocante ao processo eleitoral em curso. E a posição destes partidos também vai na continuidade dos membros caducos, por formas a tornar o processo mais simples. Antes de tecermos quaisquer considerações, queremos afirmar sem reservas de que a nossa posição é a de avançarmos para o pleito eleitoral com a atual composição da CNE, por entendermos que o atual Secretariado Executivo da CNE tem condições para cumprir a sua função constitucional,
e dispõe de capacidade técnica para fiscalizar o processo de recenseamento e organizar as eleições legislativas. Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, foi mais uma vez, passada sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022, impedido de viajar para Lisboa por ordens superiores. A informação foi transmitida verbalmente pelo pessoal do Serviço de Imigração e Fronteira ao pessoal de segurança de Domingos Simões Pereira. O Procurador-Geral da República não assume a autoria da ordem e os serviços de estrangeiros e fronteira não têm nenhum documento nesse sentido. Minha irmãos, minha caros compatriotas de Guiné-Bissau, você tem especial mantenha-se a voz. Misti fala como tudo que nós estamos a olhar na passa, na registro historial de política, está a demonstrar de facto cenários tristes que não é difícil contar um dia. E preciso não compreender de como política e que está fazendo só para discórdia entre adversários. E democracia também e que está exercido só na pensar nas próximas eleições. Porque ora que o cenário não pensado dessa maneira e está fazendo prevalecer constantemente jogos e engenharias de interesse pessoal ou partidário. Isso tudo está leva com que ideia de que pode cedo nunca aceite o outro, desde que cedo se adversário. Mas assim, isso torna complicado e torna difícil entendimento, assim como também para mobilizar estabilidade num país. E preciso não ter em conta de como luta política é uma luta entre adversários e que luta entre inimigos. Porque que nós tudo nós estamos a defender é um bem comum, que chama um país, nesse caso Guiné-Bissau. Não lembrar de como divergência só está sendo salutar ora que nós estamos a defender nos projetos políticos concernente a forma como que nós podemos pensar, implementar ou para ajudar o país a avançar ou então a desenvolver. Mas que não esquecer também de como convergência política sempre indispensável ora que estão a tratar de interesses de soberania que está em causa. Ora que na trata de liberdade e direitos humanos que está em causa. Ora que está na trata de regras de país que estão a ser violado. Mas principalmente, ora que falta de convergência de políticos numa dada matéria estão a contribuir gravemente na destruição de estabilidade do país. Daí, não tem que prestar muito atenção e não levar muito a sério, não despiquir capotes de interesse pessoal ou partidário para não pôr interesse de país na primeira mão. E que vale a pena estar a fazer política para quem que olha cargo público para uma oportunidade e não de uma responsabilidade pública. Daí que é necessário várias vezes convergência na matérias que toca com liberdade, com soberania e com fatores indispensáveis para criar estabilidade num país. Pois, está terminando a pedir cada minha compatriota guineense, principalmente político. Por favor, que não tenha medo de morrer pobre, mas digno. Nunca está a falar de como riqueza é indispensável durante essa vida no mundo, mas não lembra sempre como ser digno, honesto, idôneo naquilo que uma faz e naquilo que uma prática é uma riqueza mais durável. Se não pensa que não é,
não na despimanga de capotes, de arrogância e de prepotência para não pôr povo e país na primeira mão. Suma que sempre ainda fala, nunca está ali para dar uma ideia, demonstrando de como a mim não dá uma moral de vida. Não, simplesmente está bem para partilhar minha pequenos pensamentos para cada quem de nós tomar o que é importante e utilizar o que vale a pena para ter uma simples opinião e nada mais. Queridos irmãos e caros seguidores, é desta forma que fazemos outra vez ponto final na apresentação desta reportagem, com promessas de voltarmos aqui muito em breve, certamente, com uma matéria igual ou então diferente, conforme os casos. Mas quero vos deixar aqui os meus abraços, beijos e carinhos sem fim. Combinamos o novo encontro para uma nova reportagem muito em breve. Até lá, fiquem bem. Bye bye.